Graça e paz, irmãos. Eu estava aqui refletindo sobre aquela expressão estamos juntos. Certamente essa expressão você fala, usa muito. Eu já usei bastante com muita gente boa que passou na minha vida, que passa na minha vida. E você fica pensando qual é a finalidade, qual é o sentido e a real profundidade dessa expressão. A gente fica pensando nisso porque a gente fala estamos juntos, ou a gente embute no final estamos juntos misturado, porque a pessoa de repente partilha da mesma ideia que você, partilha dos mesmos sentimentos, dos mesmos gostos que você, das mesmas causas e ideais, né? Daí você vira para ele, para ela e fala, estamos juntos nessa causa, nesse ideal, nessa forma de proceder, nessa forma de enxergar o mundo. E de repente essa pessoa muda a forma de enxergar o mundo, a forma de partilhar as mesmas coisas que você, aquele senso em comum se perde, e de repente não estamos mais tão juntos assim. Você não vê tanta veracidade assim nesse termo. Alguns acreditam que nesse tempo tão difícil que estamos vivendo hoje, em tempo de crise global, de pandemia, essa expressão ganhou um pouco mais de vida, um pouco mais de humanidade. Antigamente eu olhava para mim, olhava para a pessoa, encontrava esse senso em comum e falava, estamos juntos. Hoje mudou um pouco essa forma de olhar. Eu deixo de olhar para mim, sem titubear, olho para a pessoa, olho para a causa da pessoa, para a necessidade da pessoa, para a pobreza da pessoa, e sem titubear eu falo, estamos juntos nessa causa, nessa dificuldade, nessa guerra. E bota ânimo, bota força, bota motivação para aquela pessoa, e de fato você vê um pouco mais de humanidade nessa expressão. Mas uma expressão nesse sentido que ganhou mais vida nesse período é aquela expressão, estamos no mesmo barco. Porque em meio à pandemia, em meio à crise global, a tempestade é a mesma para todos, o mar revolto é o mesmo para todos, a gente fala, estamos no mesmo barco. Eu não sei se você viu esse texto na internet, eu vi, eu não vou te dizer realmente quem foi o autor desse texto, até porque não se tem o nome real dessa pessoa que escreveu, mas o autor diz o seguinte sobre essa expressão, estamos no mesmo barco. Ele fala, é verdade, o mar é revolto e esse mar é para todos, a tempestade está atingindo a todos, mas nem todos estão no mesmo barco. Porque embora a tempestade seja a mesma para todos e o mar é revolto para todos, cada um está enfrentando essa tempestade de uma forma que pode. Uns enfrentam esse mar revolto por meio de um cruzeiro, outros por meio de um iate, outros por meio de uma lancha. Vai ter muita gente enfrentando essa mesma tempestade por meio de um bote, por meio de uma canoazinha, ou por meio de um barquinho de pesca e ainda sem colete e salva-vidas. Ou seja, realmente o mar é revolto para todo mundo, mas nem todo mundo está no mesmo barco. A gente começa a olhar a situação de hoje, a pandemia de hoje, as circunstâncias pessoais, principalmente esses profissionais na linha de frente e aqueles que podem fazer o home office. Aí daí a gente começa a olhar a questão socioeconômica, ricos e pobres, cada um enfrenta de uma forma. E depois a gente olha o cenário internacional, olha países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e cada um tem a sua peculiaridade, cada um enfrenta de uma forma. A gente pensa, realmente nem todos estão no mesmo barco. E de repente você olha para si, olha para sua casa, olha para o seu contexto familiar, olha para a sua estrutura familiar e econômica, olha para a sua vida profissional e financeira, que você teve que ressignificar muita coisa. Aquele desespero vem e fala, poxa, a batalha é para todo mundo e esse jargão todos no mesmo barco não faz sentido para mim, e realmente não faz. Mas realmente o desespero vem quando a gente começa a pensar, realmente a tempestade é para todos e nem todo mundo está no mesmo barco. A sombra, o sol é para todos, mas as sombras são para poucos. Mas quando a gente olha para a fé cristã, a gente volta nossos olhos para as Escrituras, a esperança logo vem. Porque a gente começa a perceber, entendendo e fazer essa leitura nesse contexto todo, que realmente a tempestade são para todos. A tempestade é a mesma, o mar revolto é o mesmo, mas a esperança vem porque a gente começa a perceber que o Cristo continua sendo o mesmo. O Cristo continua sendo o mesmo para nós. Quando a gente olha para Marcos 4:35, a gente olha algo parecido, discípulos numa tempestade num alto mar. É de se estranhar que os discípulos estão desesperados em alto mar,
sendo velhos lobos do mar, porque eram pescadores há longos anos, tempestade não é novidade para eles. A gente encontra Jesus no barco dormindo. E o desespero no coração deles vem, porque Jesus está no barco e dormindo. E você sabe muito bem a história que Jesus teve autoridade sobre o vento, sobre o mar, que logo veio um bonança. E a gente fica pensando, poxa vida, como eles estão desesperados com Jesus no barco. Pois é. Mas é de estranhar pra gente hoje, porque se os discípulos não tinham motivo nenhum de se desesperar com Jesus no barco, por que vamos nos desesperar com Jesus dentro da gente? Embora todos não estão no mesmo barco, Jesus continua o mesmo e no barco com a gente. Ele continua sendo o mesmo Cristo que tem autoridade sobre o vento e o mar, e eles continuam os obedecendo. É interessante e lindo a gente ver que o nosso Deus não é um Deus distante. O Calvino dizia e explica esse processo como um processo de acomodação, ele chama assim, que é o processo de um Deus, um ser totalmente diferente da gente. Ele é altíssimo, ou seja, a realidade dele da gente é totalmente diferente. Ele é altíssimo, ele é grandiosíssimo, ele é onipresente, ele é santíssimo. E mesmo Deus, com todos os superlativos ismos, ele se acomodou em forma de homem para estar perto da gente. E João fala exatamente isso, que o verbo era Deus, estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E Deus, ele se aproximou da gente. É onde a gente chama ele de Emanuel, Deus conosco. Deus presente em nossa circunstância, em nossas questões, em nossos dilemas. A gente vê esse Jesus tão presente que está presente dentro do barco com a gente. Sabe, meus irmãos, o seguinte, Deus nunca prometeu para nós que Ele nos isentaria, nos evitaria de tempestades. Deus nunca prometeu para a gente que nos ia isentar de pandemias, de crises e de tantas coisas que poderia trazer desespero para a humanidade. Mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E podemos ficar felizes e esperançosos, porque embora a tempestade é a mesma para todos, o mar é revolto e o mesmo para todos, mas podemos ter certeza que Ele vive, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele está conosco, está no barco com a gente, independente do barco que nós tenhamos. Deus abençoe.